Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 6. Já ouvimos nesta noite palavras maravilhosas, Deus usando aqui algumas pessoas, algumas vidas para falar conosco. Mas Deus me falou muito forte nesta tarde, nesse dia, acerca deste assunto que nós vamos compartilhar com os irmãos. O texto diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. Então entraram no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o verei, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. Diga amém. Nós temos um tema para esta meditação: quem removerá a pedra do sepulcro? Quem removerá a pedra do sepulcro? Eu fiquei a tarde toda imaginando esse tema, e ele vinha ao meu coração, porque quando eu falo de pedra, eu estou falando de uma situação. Quando nós falamos de pedra, nós estamos falando de dificuldades. Dificuldades que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia. Quantas pedras, escute bem isto, que muitas vezes para em nosso caminho, ou estão diante de nós, impedindo a nossa passagem. Se forma ali, olha para cá, uma grande barreira diante de nós, e nós não vemos condição alguma de ultrapassá-las, porque são pedras enormes, grandes, a sumir de vista, e muitas vezes nós não vemos possibilidade
alguma de ultrapassarmos essas barreiras. Nós não vemos muitas vezes força nenhuma em nós para vencer estas dificuldades. Então esse tema, ele soou muito forte ao meu coração. Quem removerá a pedra do sepulcro? Escute bem isso. O evangelista Marcos, ele registra esse incidente e ele fala exatamente aqui de 3 mulheres. A Bíblia diz aqui, no versículo 1, que foi Maria Madalena, foi Salomé e Maria, mãe de Tiago. Essas 3 mulheres, preste atenção, interessante que essas mesmas, Deus vai mostrando coisas novas no incidente. Essas 3 mulheres, elas já tinham presenciado o ato de crucificação. Quando você vê no capítulo 15, olha aí, e o verso 40, elas estavam assistindo o espetáculo da crucificação. Elas ficaram sensibilizadas ao ver Jesus sendo crucificado e morto na cruz. A Bíblia diz que também ali estavam algumas mulheres olhando de longe. Elas estavam olhando de longe, mas na verdade elas queriam estar perto. Foi por isso que a intenção do capítulo 16, ela diz: já que nós o vimos ser crucificado de longe, agora nós vamos comprar aromas, aloés, perfumes aromáticos e nós vamos vê-lo de perto. Porque crente que desfruta de comunhão com Deus, irmão, não quer ver Jesus de longe, quer ver Jesus de perto. Mas o que me chama a atenção é que no verso 40 fala exatamente dessas 3 mulheres. Lá fala Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, né? O menor de José, e Salomé. Essas 3 mulheres que contemplaram Jesus sendo crucificado no Monte Caveira, no Monte Gólgota, elas ficaram tão sensibilizadas. Jesus, ele foi crucificado, escute bem isso, na sexta-feira. Elas não tiveram tempo de fazer isso, de ungir Jesus, mas estava em seus corações fazer isso. Mas na sexta-feira não deu tempo, porque a Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia, que era senador, era um homem rico, ele tinha preparado uma cova, ele tinha preparado uma sepultura que era da família, e era uma sepultura nova, que ninguém tinha inaugurado. E a Bíblia diz que ele fez uma vindicação, ele fez um projeto lá no Senado, e ele pediu o corpo de Jesus. E ao tirarem Jesus da cruz, escute bem isso, ele pegou o corpo de Jesus e levou para essa sepultura nova. José de Arimateia, que era um discípulo, mas um discípulo anônimo, sabe, um discípulo secreto, de longe, aquele que segue Jesus de longe, como Nicodemos também era assim. Aí ele faz esse pedido a Pilatos. Pilatos pede para os soldados certificarem bem se verdadeiramente Jesus estava morto
Foi quando até um soldado romano ainda vem com uma lança e ao lado de Jesus, que quase ultrapassa o seu corpo, está morto mesmo. E agora é liberado o corpo para que fosse sepultado naquela sepultura nova. E a Bíblia relata aqui o fato que essas 3 mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas estavam de longe, porque não podiam chegar aonde Jesus estava sendo crucificado, mas de longe elas estavam vendo tudo. Aí liberaram o corpo de Jesus na sexta-feira. No sábado era o dia sabático, o dia dos judeus, e não podia fazer nenhuma obra nesse dia. Ou seja, elas não tiveram oportunidade de cumprir o desejo dos seus corações, que era ungir o corpo de Jesus. Os judeus, eles tinham essa tradição. Elas não tiveram oportunidade, porque sábado era o dia dos judeus. Não tinha como. Aí o que elas fizeram? Elas compraram esse perfume aromático, os auléis, e a Bíblia diz que no domingo, bem cedo, de madrugada, antes de nascer o sol, elas saíram com esse propósito de ungir o corpo de Jesus. Por que eu estou contando essa história? Para você entender exatamente qual era o grande desejo destas 3 mulheres: ungir o corpo do Mestre. Mas nós encontramos aqui nessa passagem bíblica que estas mulheres, embora tinham excelente intento, desejo, elas tiveram aqui pelo menos 2 desgastes. Primeiro, o desgaste físico. Por quê? Porque elas saíram de casa e elas foram até o sepulcro. E a Bíblia diz que elas foram apressadamente. Ora, quem está correndo apressadamente, quem está andando apressadamente, irmão, tem algum desgaste físico. Quantos estão me entendendo? Tem algum desgaste físico. A Bíblia diz que elas foram apressadamente, porque elas tinham medo dos judeus. Elas disseram: a gente não pode titubear o caminho, a gente tem que cumprir esse intento apressadamente. Elas foram apressadamente. Isso gera o que, pastor? Desgaste físico. Mas eu vejo também o segundo desgaste, é o desgaste emocional. Porque você já pensou como é que estava o coração dessas mulheres? Primeiro, elas viram Jesus no Monte Caveira, no Monte Gólgota, sendo crucificado, vituperado pelos soldados romanos. Isto já sensibilizou a alma dessas mulheres. Porque foram mulheres, olha, deixa eu citar uma, Maria Madalena, da qual o Senhor tirou dela 7 demônios. A Bíblia fala em Lucas que essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Ou seja, elas patrocinavam o ministério de Jesus, porque era uma mulher de bens materiais. Elas custeavam, elas patrocinavam o ministério de Jesus. E elas tinham um amor profundo por Cristo, pelo que Jesus fez na vida delas, na vida de Tiago, de João, filho da segunda Maria, que nós vemos aqui no texto, da vida de Maria Madalena,
que Jesus expeliu 7 demônios, na vida de Salomé. Essas mulheres eram gratas a Cristo pelo que Ele fez em suas vidas. Então elas já estavam com os corações doloridos, tristes. Então havia não somente um desgaste físico, mas havia também um desgaste emocional. Por quê? Porque lutas, problemas gera desgaste emocional. Olha para cá, eu não sei como você adentrou aqui nessa noite, mas quem sabe você está assim. Seu problema não é só um desgaste físico, mas um desgaste emocional. Sabe, a luta gera aquele desgaste emocional, cansa a pessoa espiritualmente falando. E você adentrou aqui com esse desgaste emocional, está preocupado, está preocupada. E ainda mais que a Bíblia diz que quando essas mulheres caminharam em direção à sepultura de Jesus, certamente elas estavam tristes, tédias, desgostosas. Elas estavam caminhando com as cabeças baixas. Suas cabeças estavam baixas. Porque quem está preocupado, quem está emocionalmente falando, preocupado, caminha de cabeças baixas. E assim estavam essas mulheres. Quando elas levantam os olhos, olha para cá, para você entender a mensagem. Quando elas levantam os olhos, elas estão bem próximas ao sepulcro. E aí houve uma segunda preocupação. Umas diz às outras: e quem removerá a pedra do sepulcro? Quem removerá a pedra da porta do sepulcro? E sabe que essa palavra, essa pergunta, quando dizia umas às outras, quem nos revolverá ou removerá, a mesma coisa, a pedra da porta do sepulcro? Talvez você adentrou aqui vivenciando esta realidade na sua vida. Porque pedras aqui significa situações. Pedras aqui significa problemas que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia e que muitas vezes sobe ao nosso coração. Olha, como eu vou resolver esse problema amanhã? Olha, a minha conta lá está inadimplente. E é juro sobre juro lá, cartão, cheque especial, e eu não sei mais o que fazer. Isso gera desgaste emocional. Isso gera aflição para a sua alma. Isso é pedra que está diante de você e que muitas vezes nos joga para baixo. É você se deparando com uma enfermidade aparentemente incurável. Irmão, isso é pedra que se coloca diante de nós. Elas saíram com excelente intento do coração. Vamos lá ungir o nosso mestre. Vamos fazer o nosso último ato de gratidão a ele. Mas quando elas estão quase para chegar ao sepulcro, elas dizem: mas a gente não trouxe nenhum varão. Nós estamos aqui em 3 apenas mulheres. Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Olha para cá. Segundo alguns comentaristas bíblicos, esta pedra da porta do sepulcro pesava aproximadamente 2 toneladas. Quantas toneladas? 2. Tem até uma visão aí na imagem para você ter
noção, 2 toneladas, ou seja, exatamente 2.000 quilos pesava uma pedra desta, que estava à porta do sepulcro. Ou seja, precisava de 20 homens, quase 20 homens, para revolver a pedra da porta do sepulcro. Precisava, Grazi, de quase 20 homens para tirar para elas a pedra que estava à porta do sepulcro. Quase 20 homens. Elas esqueceram desse detalhe. Oh, irmão, mas você não precisa se preocupar. Essa é uma preocupação desnecessária, eu vou mostrar para você. Porque o nosso Deus, Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Ó, ainda mais, além da pedra que estava na porta do sepulcro, estas pedras, elas eram lacradas. Tinha 2 lacres, um de um lado e o outro de outro. Sabe por quê? Quem deslacrasse essa pedra trazia uma sentença de morte para a sua vida. Tá? Porque os romanos, além de colocarem essa pedra, eles lacraram, tinha um lacre. Eles lacraram os 2 lados. Se alguém tentasse revolver a pedra, tirar a pedra do lugar e quebrasse o lacre, essa pessoa seria vitimada, morte de cruz também. Ela traria uma sentença de morte para a sua vida. E agora? Quando elas vão caminhando por aquele caminho, ainda escuro, cabisbaixo, preocupada, quem sabe até se abaixando um pouco mais para ninguém vê-las ali andando no caminho, próximo ao sepulcro, e de repente uma para, olha para a outra e vem a seguinte pergunta: quem revolverá a pedra que está à porta do sepulcro? Talvez você adentrou aqui nesta noite enfrentando a mesma realidade. Olha, quem vai resolver esse problema na minha vida? Como eu vou vencer esse diagnóstico que o médico me deu? É uma enfermidade, segundo ele, incurável. Como é que eu vou vencer esse problema? Talvez você adentrou aqui com essa mesma realidade na sua vida. Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Eu fico pensando, quantas pedras, irmão, que nós enfrentamos na nossa vida, que se levanta contra a sua vida para te destruir, para te derrotar, para acabar com você. Quantas pedras tem se levantado contra nós? E o que me assusta, porque tem crente na igreja que só de se levantar uma pedrinha, ele já está querendo fugir, ele já está querendo jogar tudo para cima, ele já está querendo pendurar o bastão, ele já amarela, ele já joga toalha, só porque uma pedra se levantou diante dele. Não faça isso não. Existe um Deus no céu, aleluia. Existe um Deus no céu. E a Bíblia diz lá, Gênesis, no capítulo de número 18, versículo de número 14: haveria alguma coisa impossível para Deus? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? A irmã falou ali de tempo determinado. Haveria alguma coisa difícil? Esta pedra que está diante de você, ela pode ser removida pelo Senhor nesta noite. Deus pode remover esta pedra que está diante de você. Deus pode
remover esta pedra. Esta pedra pode tipificar para você um problema que você está vivendo, uma enfermidade, uma calúnia que alguém está fazendo do seu nome, uma perseguição lá do seu patrão, lá no trabalho, o seu vizinho que está te caluniando, alguém que está te difamando, alguém que está fazendo ou querendo algum mal contra a sua vida. Esta pedra pode tipificar esses problemas, essas dificuldades que nós estamos vivendo. E você muitas vezes se encontra como aquele dito popular: beco sem saída. Olha, eu estou num beco sem saída. Tem saída sim, a saída é para cima. Salmo 121, o salmista também estava assim. Na sua frente, ele lembrava que existia a água do Mar Vermelho. Atrás, os inimigos. Aos lados, montanha. Não tinha escapatória, não tinha escape. Mas no Salmo 121 ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele raciocinou, pensou e diz: ah, já sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem de Deus. O teu socorro vem de Deus. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. A pergunta que soava aos ouvidos destas mulheres era: quem revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas eu quero te dizer uma coisa: havia nessas mulheres uma preocupação desnecessária. Diga assim: havia nelas uma preocupação desnecessária. Diga assim: por quê, pastor? Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Isso, quando elas estavam quase se aproximando do sepulcro, surgiu esta pergunta: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Mas quando elas foram se aproximando da porta do sepulcro, olha o que diz o verso 4. Mas levantaram os olhos. Ou seja, prova o que eu falei, que elas estavam caminhando cabisbaixo, cabeça baixa, triste. Talvez você adentrou aqui nesta noite triste, mas o meu Deus me manda te dizer que você vai sair de cabeça erguida daqui. Aleluia! Você vai sair de cabeça erguida. Elas estavam caminhando até o sepulcro, presbítero Luiz, com as cabeças baixas. Mas quando elas levantaram, irmão, levanta os meus olhos. Eu não citei o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Se os teus olhos ficar aqui só nessa direção, você vai ver só monte, vai ver só dificuldade, você só vai ver problema à sua volta. Mas levanta os olhos para cima. Aleluia! Levanta os teus olhos para o céu. Elas estavam caminhando com as cabeças baixas. Mas o verso 4 diz que quando elas levantaram os olhos, notaram que a pedra, olha, irmão, era grande. É por isso que, segundo os comentaristas, os estudiosos, pesava aproximadamente 2 toneladas essa pedra. Está escrito aí que a pedra era muito grande, mas quando elas foram se aproximando, levantaram os olhos, elas notaram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga: hoje
o meu Deus vai remover essa pedra. Mas diga com fé, com autoridade, com dinamismo. Diga para essa irmã que está ao teu lado, diga para esse irmão: hoje o meu Deus vai remover todas as pedras que estão diante de você. Irmão, Deus é poderoso suficientemente para remover todas essas pedras. Olha, está escrito que quando elas levantaram os olhos, elas notaram. Você não está notando que Deus já está trabalhando na sua vida? Você não está notando que é Deus que está fazendo o milagre na sua vida, a transformação na vida dessa pessoa, que Deus já está te curando, que você já está melhor, que você já pode levantar o braço, que você já pode levantar a perna? Será que você não está percebendo que Deus já está realizando o milagre? Mas olha para cá, não vai ficar apenas nisso. Porque está escrito que o meu Deus, que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Esta pedra será removida da sua vida. Que tipo de pedra está impedindo a sua passagem? Que tipo de pedra? Pessimismo? Falta de fé? Desânimo? Que é uma ferramenta poderosíssima. Quando o desânimo atinge a vida de uma pessoa, misericórdia. E tem crente desanimado aqui no mundo. Pastor, mas como é que o senhor pode afirmar isso? O Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. E Deus me mostra pessoas que adentrou aqui desanimadas. Surgiu um problema, minuto até, mas como você não está orando muito, aí é um gigante. Porque você sabia que quando você está distante de Deus, é assim, irmão. Uma pedrinha parece uma pedrona. É, uma pedrinha parece uma pedrona. Agora, quando você está perto de Jesus, com uma pedrinha desse tamanho, você derruba um gigante. Você lembra do Davizinho? Ele estava com uma pedrinha no estilingue dele, a pedrinha assim na funda dele. Mas ele rodou, na força do Senhor, matou o gigante. Aleluia! Você precisa entender que quando você está perto de Deus, você tem mais força, você tem mais graça. Surge a luta, você vence a luta. Surge o problema, você vence o problema. Surge a dificuldade, você vence a dificuldade. Porque você está perto, você está em comunhão. Elas estavam em comunhão. Elas estavam. Surgiu a dúvida? Sim, mas elas estavam no caminho certo. Cadê que foi algum discípulo fazer esse trabalho das mulheres? Por que Pedrão não foi? Por que João, que era íntimo, do mestre? Pedro, Tiago e João. Por que os três não foram lá fazer o trabalho dessas mulheres? Sabe por quê? Que tem coisa que Deus quer revelar para as mulheres. É porque na igreja, é por isso que na igreja elas são a maioria. Aleluia. Elas são mais ativas na obra. Elas são mais aplicadas. E os homens que aceitem essa carapuça, porque é verdade. Aleluia. É verdade. Aceite a carapuça, irmão. Sem cara feia. Porque além delas serem a maioria na igreja, elas são mais ativas. Ora mais. Evangeliza mais. Faz mais a obra. Tem vontade mais de dar testemunho, de falar de Jesus. É isso. Então, Jesus não escolheu 3 para ir fazer esse trabalho. Escolheu as 3 mulheres. Agora, o que me chama a atenção, que quando elas levantam os olhos e olham para o sepulcro, elas notam que a pedra que havia na porta do sepulcro já fora removida. E aí, quando elas chegam lá, interessante que num outro evangelho sinótico diz que o anjo estava sentado fora.
ali de dentro, mas estava sentado fora. E sabe aonde? Em cima da pedra. Aleluia! Em cima da pedra. O anjo estava sentado em cima da pedra. Ô, irmão, isso é para te provar que o teu Deus envia anjo para tirar pedras diante de você. Aleluia! O anjo assentou-se em cima da pedra. Em cima da pedra. Interessante que elas chegam lá e o anjo logo informa a vitória de Cristo. O que o anjo faz? E entrando elas no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo branco ou de vestes brancas. Elas ficaram atemorizadas. Mas será que esse moço retirou a pedra aqui e fez tudo isso? E elas olham lá e não vê Cristo. E logo aquele moço dá a seguinte informação: ele, porém, lhes diz: não vos atemorizeis. Ou seja, não pasmes, não fiquem preocupadas. Aleluia, o meu Deus já cuidou de tudo. Deus está dizendo para você o que está lá no Evangelho de João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. No verso de número 27, ele diz: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos turba o vosso coração, nem se atemorize, fique tranquilo. O Espírito de Deus já está fazendo um milagre. Olha, o anjo dá a seguinte informação: olha, não fiquem perturbadas, não assusteis, não atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ou seja, até vocês viram o momento da crucificação. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressurgiu. Ele não está aqui. Eis aqui, aí mostra aquela cama de pedra. Ó, eis aqui o lugar aonde o Senhor jazia. Eis aqui aonde o puseram. Olha aqui, tinha lá, irmãos, o lençol dobrado, tinha um lençol dobrado. Você vai ver nos outros evangelhos que relatam isso. E sabe o que isso significa? Quando se dobrava um lençol, na tradição dos judeus, isso significava que aquela pessoa ia voltar. Ou seja, quando Maria, que entendia muito, e mulher, isso é peculiar de mulher, arrumar a cama, né? Estender o lençol. Quando elas viram o lugar onde o Senhor jazia e viram aquele lençol dobrado, a Bíblia diz que elas saíram apressadamente. Eu acredito que no coração delas, verdadeiramente ele vai voltar. Verdadeiramente ele vai voltar. Isso se cumpre. João capítulo 14, o verso 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, ele foi, e vos preparar lugar, virei outra vez, virei outra vez, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lençol dobrado significava que o seu Senhor haveria de voltar. Elas saíram apressadamente e anunciaram a Pedro, Tiago e João. Anunciaram aos discípulos. Interessante que na continuação da passagem bíblica, a Bíblia nos mostra, fica em pé, eu vou terminar aqui.